Em 1987, mergulhadores descobriram algo impossível no fundo do mar Mediterrâneo. Ruínas de uma cidade inteira, com templos, casas e até múmias preservadas. Mas aqui está um mistério. Alguns pesquisadores afirmam que documentos sobre esta descoberta já existiam há séculos, guardados em arquivos secretos. Bem-vindos ao Gabinete de Curiosidades, onde hoje vamos investigar a teoria mais perturbadora da arqueologia moderna. A cidade que mencionei é Heraklion, também conhecida como Toinis, descoberta pelo arqueólogo francês Franck Gautiot. Por mais de 1000 anos, ela esteve submersa no delta do Nilo, completamente esquecida pela história oficial. Quando foi encontrada, os pesquisadores ficaram chocados. Templos inteiros, estátuas colossais de faraós e joias ainda brilhavam no fundo do mar. Mas Heraklion não está sozinha. Temos Yonaguni, no Japão, com seus monumentos subaquáticos controversos. Pavlopetri, na Grécia, a cidade submersa mais antiga já descoberta. E Dwarka, na Índia, mencionada nos textos sagrados e confirmada por mergulhadores em 2000. Cada uma dessas descobertas seguia um padrão estranho. Primeiro, negação da comunidade científica. Depois, aceitação relutante. E, finalmente, controle rigoroso sobre as informações divulgadas. Aqui entra nossa investigação principal. Em 2019, pesquisadores independentes começaram a cruzar descobertas arqueológicas com arquivos históricos raramente consultados. O resultado foi perturbador. Existem referências detalhadas a cidades submersas em documentos que antecedem suas descobertas oficiais em séculos. No arquivo do monastério de Sangal, na Suíça, existe um manuscrito do século XIII que descreve grandes cidades engolidas pelas águas do grande rio egípcio. O texto menciona estátuas de deuses gigantes com cabeça de falcão e templos dedicados ao Senhor das Águas Profundas. Quando comparamos com as descobertas de Gautiot em Heraklion, a coincidência é assustadora. Estátuas colossais de Horus e um templo dedicado a Khnum, exatamente como descrito no manuscrito medieval. Nos arquivos coloniais portugueses de Lisboa, uma carta de 1534 descreve ruínas de pedra trabalhada encontradas por mergulhadores de pérolas na costa de Guzerat. A carta inclui coordenadas que apontam exatamente para a localização moderna de Dwarka. 466 anos depois, mergulhadores confirmaram cada detalhe descrito. O caso mais intrigante é Yonaguni. Em 1986, o instrutor de mergulho, Kiachiro Arataki, descobriu estruturas subaquáticas impressionantes, pirâmides escalonadas, corredores alinhados e o que parece ser um anfiteatro submerso. Porém, nos arquivos da Companhia Holandesa das Índias Orientais, existe um relatório de 1643 que descreve construções de pedra artificial sob as águas de uma ilha no sul do Japão. O capitão até fez desenhos das estruturas que correspondem às fotografias modernas de Yonaguni. 346 anos depois, Arataki provou que não era fantasia de marinheiros. Por que esses documentos ficaram esquecidos por tanto tempo? A resposta pode estar no que especialistas chamam de arqueologia controlada. Quando Heraklion foi descoberta, apenas 3 instituições receberam autorização para estudar os achados. Centenas de artefatos foram removidos e muitos nunca foram catalogados publicamente. Onde estão essas peças hoje? Ninguém sabe responder. O mesmo aconteceu com Dwarka. Após a descoberta, o governo indiano criou uma zona de proteção que limitou drasticamente o acesso de pesquisadores independentes. Em Yonaguni, mergulhos turísticos são permitidos, mas pesquisas científicas extensivas são desencorajadas. Por que permitir turistas, mas restringir cientistas? Aqui chegamos à teoria mais controversa. Instituições poderosas podem ter conhecimento sobre essas cidades submersas há séculos. Esse conhecimento teria sido mantido em sigilo por razões que vão desde proteção de narrativas históricas até controle de recursos arqueológicos valiosos. Considere os Cavaleiros Templários. Durante as Cruzadas, eles possuíam mapas detalhados do Mediterrâneo que incluíam localizações de ruínas submarinas. Alguns desses mapas,
hoje guardados em arquivos privados, mostram portos que não existem mais na superfície. Será que eles conheciam Heráclion 700 anos antes de sua descoberta oficial? Nos arquivos secretos do Vaticano, existem cartas do século XV sobre descobertas marítimas que não devem ser divulgadas aos príncipes seculares. Pesquisadores que conseguiram acesso parcial relatam descrições de templos submersos com inscrições que contradizem a cronologia bíblica. Por que a Igreja manteria essas descobertas em segredo? A resposta pode estar no poder de reescrever a história da humanidade. Nossa compreensão da história antiga pode ser uma versão editada dos fatos reais. Cada cidade submersa descoberta reescreve cronologias e desafia instituições que lucram com o controle da informação histórica. Se civilizações avançadas existiram muito antes do que a história oficial ensina, isso muda nossa compreensão sobre a nossa origem e evolução como espécie. A pergunta mais importante: quantas outras cidades perdidas ainda estão por aí, esperando para serem redescobertas? E mais preocupante, quantas já foram encontradas e mantidas em segredo absoluto? Se nossa teoria estiver correta, podem existir dezenas de sítios arqueológicos submersos cujas localizações são conhecidas há séculos por círculos muito específicos e poderosos. Os documentos que apresentamos hoje são apenas a ponta do iceberg. Em arquivos ao redor do mundo, milhares de páginas aguardam pesquisadores corajosos o suficiente para conectar os pontos entre o passado deliberadamente esquecido e o presente controlado. Nossos oceanos guardam segredos que poderiam revolucionar nossa visão de mundo. E você? Acredita que existem cidades perdidas sendo mantidas em segredo por instituições poderosas? Deixe sua opinião nos comentários. Se este dossiê despertou sua curiosidade, curta o vídeo e se inscreva no canal. No próximo episódio, vamos investigar os mapas secretos dos Templários e suas conexões com outras descobertas arqueológicas que a história oficial prefere ignorar. Obrigado por acompanhar o Gabinete de Curiosidades. Até a próxima revelação!